Bom dia, aqui é o professor Newton, turma M11, Física. Agora de manhã vamos falar sobre as leis de Newton. Falamos sobre a primeira lei, falamos sobre a segunda lei. Hoje vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Beleza. O que diz a terceira lei de Newton? Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, instantaneamente o corpo B reage aplicando sobre o corpo A uma força de mesmo módulo ou intensidade, de mesma direção, de sentidos opostos. As forças de ação e reação não se equilibram, pois são aplicadas em corpos diferentes. Essa é a observação 1. As forças de ação e reação são de mesma natureza, observação 2. Então, esses detalhes nós vamos ver mais adiante. Então, ação e reação corresponde à terceira lei de Newton, é uma coisa que algo que alguém já ouviu em algum momento, lá do 9º ano, né, esse aspecto da dinâmica. Então vamos lá. Então aqui nós temos dois corpos, o corpo A e o corpo B. Tá? Então sobre o corpo B atua uma força devido ao corpo A. E sobre o corpo A atua uma força devido ao corpo B. Tanto que você pode ver que aqui é FB, ou seja, é a força que B exerce em A. E aqui é a força que A exerce em B. Tá? Então está aqui exemplificado. Força do corpo A sobre o corpo B, força do corpo B sobre o corpo A. FA e FB são pares de força de ação e reação. Então, as forças de ação e reação, elas vão sempre aparecer aos pares. Então, elas nunca vão estar sozinhas, sempre aos pares. Então, como se fosse uma imagem no espelho. Essa imagem, para ela surgir, tem que ter uma pessoa à frente desse espelho plano, né? Outro detalhe é que essas forças são iguais em módulo, ou seja, elas possuem a mesma intensidade. Então, se uma força é de 5 newtons de ação, a de reação vai ser 5 newtons também. Se for 10 newtons, a de reação 10 newtons. Se a força de ação for 15 newtons, de reação vai ser 15 newtons também. Muito bem. Então, aqui exemplificando a terceira lei de Newton. Então, acima, nós temos aqui um canhão, tem uma bala de 5 kg, né? E esse canhão é disparado com TNT aqui, ó. Após a explosão no interior do canhão, a bola é lançada para a direita e o canhão é lançado para a esquerda. Então isso ocorre devido à terceira lei de Newton. Então, com a explosão do TNT, os gases, ocorre uma expansão dos gases no interior desse canhão, né? A bola é lançada para um lado e o canhão é lançado para o outro. Né? Então as forças de ação e reação atuam nesse sentido aí. O que vale a pena, o que é interessante dizer é que a massa do canhão ela é bem maior do que a massa da bala. Então você pode observar que a bala sai mais rápido do que o canhão. E aqui nós temos em inglês a superfície sem atrito. Né? Então aqui eu representei a força que o canhão exerce sobre a bala, ou sobre a bola, né? Pode-se dizer ação, e a força que a bola exerce sobre o canhão, reação aqui nessa seta. Né? Como essas forças atuam simultaneamente, qualquer uma delas pode ser ação, como pode ser reação. Tá? Aqui embaixo nós temos aqui um desenho, o canhão atirando a bola, o corpo B, né, o canhão, corpo A. Então, você pode ver que as forças atuam, a força de ação atua na bola e a força de reação atua no canhão. Né? Então, como a força é uma grandeza vetorial, você pode ver que tem um sinal de menos, porque essa força aponta, né, obliquamente para a direita, e essa aqui, obliquamente para a esquerda, né, de forma descendente. Essas forças são ditas forças de contato, porque realmente há um contato entre elas. Beleza, então o canhão é o corpo A e a bola é o corpo B. Muito bem. Aqui nós temos o lança-foguete, então é o mesmo fenômeno. Então ocorre uma reação química no interior desse tubo, né, que o rapaz está segurando. A bala, o foguete é lançado para frente e ele é lançado para trás, né? Então ele não segurou devidamente o tubo, então ele foi para trás. Esse é um exemplo da terceira lei de Newton, mais um. E abaixo nós temos duas pessoas, né? Você pode observar, elas aqui no caso tem uma corda, né? Então elas puxam, então quando elas puxam, elas se aproximam, né? Então está valendo, você vê que os ponteiros aqui, ó,
eles têm uma inclinação bem parecida. Eles se movem de forma muito parecida, ou seja, as forças de ação e reação possuem o mesmo módulo. E pode ver que tem sentidos opostos, porque esse rapaz da direita é puxado para a esquerda e o da direita é puxado, e o da esquerda é puxado para a direita. Né? É o famoso cabo de guerra. Outra situação é o foguete. Então aqui o foguete você tem a queima de gases, né? Nessa região aqui na parte de baixo do foguete, e a queima violenta desses gases fazem com que o foguete seja lançado para frente. Né? Então os gases são lançados para trás e o foguete lançado para frente. É mais um exemplo de força de contato. Né? Aqui no caso, um caso muito comum é o caso do balão de festas. Né? Você enche o balão com a boca, com uma bombinha. Né? Um balão de festa é feito de borracha. Então, à medida que você vai soprando em seu interior, esse balão vai se expandindo. Né? Então, você amarra a ponta dele. Na hora que quiser soltá-lo para ele ir longe, é só abrir para que o ar em seu interior possa escapar com velocidade. Né? E o balão vai para um lado e o ar vai para o outro. Então, é mais um fenômeno associado à terceira lei de Newton. Ok. Então, vamos lá. Aqui outra coisa interessante. Um rapaz numa canoa e ele correndo nessa canoa, ele empurra para chegar no pier, ele empurra a canoa para trás, a canoa empurra para frente. Então fica evidente, né, que o empurrão que o rapaz dá na canoa e que a canoa dá no rapaz. Né? É a terceira lei de Newton, força de contato também. O homem saltando da canoa. Então aqui embaixo nós temos as duas forças, uma força que atua no homem e outra força que atua na canoa para ação e reação. O homem empurra a canoa para trás e a canoa empurra o homem para frente. Ok, aqui nós temos o que é de mais comum, é o andar. Então aqui nós temos um homem andando. Né? Isso é possível porque existe a força de atrito, né? Existe a força de apoio também do chão sobre o rapaz. Então aqui outro exemplo do rapaz andando. Né? E o que acontece realmente? Então aqui nós temos o solo, o tênis ou o sapato, né? E quando ele anda, ele força o chão nessa direção indicada aqui. É a força que o homem exerce sobre o chão, está indicado. E o chão, por sua vez, exerce uma força sobre o homem, como está indicado aqui. Essas duas forças são de contato e formam par, ação e reação. Aqui nesse desenho aqui particular, dá para você ver as duas forças de ação para trás e a de reação sobre o homem. Então o homem empurra o chão para trás, gerando ação, e o chão reage empurrando o homem para frente. Se não houvesse o atrito, isso não seria possível. Todos nós sabemos que andar sobre uma superfície de gelo é muito difícil. Né? Então o deslocamento, ou seja, você empurrar uma superfície de gelo para trás, não vai acontecer esse fenômeno aí. Então, aqui no caso, nós temos a atração da Terra por um corpo. Então, a Terra, nosso planeta Terra, atrai todos os corpos, inclusive a nós mesmos. Atrai esse computador, atrai uma caneca, atrai a casa, atrai os nossos corpos, os animais, a própria atmosfera. Né? Então, aqui nós estamos representando as forças de ação e reação entre o planeta Terra e uma esfera. Então vocês podem ver que é representada pela letra P. Né? Pela letra P. Então aqui nós temos que o planeta Terra atrai a bola e a bola atrai o planeta Terra. Essa aqui, a natureza dela é de ação à distância, que você pode ver que não há um contato material entre a Terra e a bola. Né? Então é a força gravitacional, força-peso. Então o planeta atrai a Terra. A planeta Terra atrai a esfera com uma força menos P e a esfera atrai a Terra com uma força mais P. Então, nós também somos atraídos pela Terra e pela terceira lei de Newton também atraímos o nosso planeta Terra. Como a massa do planeta Terra é muito grande, o seu deslocamento é pequeno. Quando caímos, temos um deslocamento porque a nossa massa é pequena. Então, as forças são iguais. Só que o planeta não se desloca devido à sua grande massa. Né? Ou seja, ele se desloca, mas é imperceptível. É imperceptível. As forças sendo iguais, lembrando a segunda lei, né?
força igual a massa vezes aceleração. Se você mantém a força constante, se a massa é muito grande, a aceleração é pequena, é imperceptível. Já no caso da massa da bola é diferente. A massa da bola é pequena, então a aceleração é grande e se percebe esse deslocamento aí. Então, a terceira lei de Newton aplicada ao futebol. Então, aqui no caso, o jogador, quando chuta a bola, ele aplica uma força sobre a bola e a bola aplica uma força sobre o pé do jogador. O jogador sente o impacto da bola. Quando nós chutamos uma bola, sentimos o pé doer. Então, tem relação com isso aí. Então, o pé do jogador exerce uma força que atua sobre a bola. Ao mesmo tempo, a bola exerce sobre o pé do jogador outra força de reação de mesma intensidade. Então, o corpo A é a bola e o corpo B é o pé calçado. Então, a terceira lei de Newton aqui, planeta Terra, então representando, aqui no caso está aqui a força menos P. Essa aqui é a força que o homem atrai a Terra e essa a de cima é a força com que a Terra atrai o homem. É o peso que nós sentimos. É uma força de ação à distância. Então, aqui é a força-peso, o homem e o planeta Terra embaixo. Planeta Terra aqui embaixo. Beleza. Força normal. O que seria a força normal? A força normal é a força de apoio. O que é interessante aqui é mostrar uma situação em que você não vê um par ação e reação. A força normal não forma um par ação e reação com a força-peso. Primeiro, as duas atuam no mesmo corpo, no mesmo bloco. Forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, isso já diz que não formam par ação e reação. Outro detalhe é que a força normal é uma força de apoio, é o apoio da mesa sobre o bloco. A força-peso é a força com que a Terra atrai o bloco, ou seja, elas possuem naturezas diferentes, ou seja, elas não formam par ação e reação. As forças normal Fn e peso não formam par ação e reação por causa disso, né? Outra questão, a reação da força-peso está no centro da Terra, como no desenho anterior, aqui está no centro da Terra, aqui ó, no centro da Terra. E a força de reação do apoio está na mesa. Então, o bloco ele comprime a mesa. Ele gera uma força de compressão sobre a mesa. A reação da força normal Fn está na mesa. Então, ok, isso aí. Muito obrigado.